Olá, sejam bem-vindos. Hoje nós vamos falar sobre o sistema linfático. Eu sou Tatiana, professora de meditação. Vamos trazer analogias sobre a meditação e o nosso processo corporal, para que nós tenhamos mais consciência sobre nós nos processos de imaginação criativa. Ela é a Regina, pode apresentar, fica à vontade. Oi, sou a Regina Célia, vulgo Fofes. Estou aqui para falar um pouquinho sobre o sistema linfático e sistema circulatório, a questão da união das vias sanguíneas e os líquidos do nosso organismo. Então, vamos começar. Queria, antes de começar, que vocês olhassem por esse olhar meditativo, que também é muito importante. Quando a gente fala de metafísica, falando da metafísica, é o estudo do corpo de um lado muito mais quântico, né? Vamos falar no mínimo. O sistema linfático, ele vem das extremidades para a parte interna, então já é um sistema de internalização. Quando ele vai recolher para dentro, o movimento, até que quando você faz drenagem linfática, ela começa das pernas e vai subindo. Quando você começa dos dedos, você vai subindo. Por quê? Você traz a concentração para o centro do corpo. E quando a gente trabalha isso a nível energético, a gente trabalha isso de forma igual. É uma forma de interiorização, de recolhimento para dentro. Então eu queria que vocês tivessem essa visão junto com a visão biológica. Então eu fiz uma coisa bem assim, sucinta, para vocês terem conhecimento maior, porque muitas coisas que acontecem na nossa vida e acaba passando em especialistas, e a gente fala, nossa, mas como assim? O que eu tenho? Então a gente precisa se conhecer, né? E a questão do se amar, porque na meditação ela é o momento de você amar a você mesmo, você conhecer o seu organismo, você controlar ele e não deixar que lá fora te controle. E engraçado que eu falo, mas eu também sou assim. Somos, né? Acaba a correria, o dia a dia, as obrigações, e a gente esquece da gente, né? Então eu coloquei assim, coletar e filtrar o excesso de líquido do corpo através da linfa e depois transferir para o sangue, absorver a gordura do intestino e transportar para o sangue, contribuindo para a fabricação de linfócitos e desenvolvendo o desenvolvimento da imunidade, transportar e remover resíduos e células com defeito no organismo. Então, olha só que trabalheiro os vasos linfáticos eles fazem no nosso organismo. Ele trabalha toda essa questão de limpeza, de absorção, e tudo ligado a quem? Ao sangue. Então, toda aquela gordura, ele pega aquela gordura e lança para o sangue. Então, por isso que nós temos que nos hidratar para ter esses vasos linfáticos em harmonia, porque ele está ali ao sangue, né? Os dois juntinhos ali. E a questão da imunidade. Hoje em dia se fala muito na questão de imunidade. Então, linfócito são os glóbulos brancos, são as defesas do nosso organismo. Eles estão ali para combater tudo que há de estranho e nocivo no seu organismo. Eles vão lá e vão combater. Aí tem a linha de frente, né? Tem os linfócitos que eles têm a capacidade assim, de se envolver com uma bactéria, um vírus, um resíduo até que a gente respirou no ambiente. Ele envolve. Mas se ele não dá conta, olha como que a máquina humana é interessante, né? Se ele não dá conta disso, ele manda mensagem para outros linfócitos. E esses linfócitos, ele olha assim, cadê essa bactéria? Esse vírus, peraí. Ele pega, manda para outro linfócito, e esse linfócito vai fabricar uma coisinha muito importante da gente,
né, que tem aquela velha frase: se não te fez mal hoje, ele vai tentar de novo amanhã, através da mutação. Né? Então, os linfócitos, eles trabalham assim. E cada um tem o seu sistema. Eu tenho anticorpos diferentes da Tati, da Sônia, da Dani, da Nancy, de vocês. Né? Cada um tem o seu. Então, mas a vacina não. Mas aí, vacina é uma outra questão. Né? É uma outra questão que vai te ajudar a você produzir os anticorpos. Vacina não é remédio. Então, vocês viram aí quantas coisas que os vasos linfáticos eles fazem no nosso organismo. Aí tem a terceira página aí, né? E aí a terceira página. O que a meditação faz na questão dessa transição vasos linfáticos, vasos sanguíneos? A meditação interfere na imunidade, deixando mais forte para atuar contra vírus, bactérias e outros micro-organismos. Ao meditar, você amplia as defesas do organismo, pois a enzima telomerase tem sua ação intensificada. Desculpa aí, ó. Posso falar um pouquinho? É legal a gente entender, porque assim, eu brinco que a meditação também, ela também te traz, ela desfaz, desconstrói crenças, esses estados conscienciais, e o ser humano ele é a base da crença, né? Então, só que às vezes a gente tem crenças que um dia já serviram e hoje não faz mais sentido, até pela atualidade, pelo momento que a gente está passando, e você ter consciência que essas crenças não fazem mais sentido, faz com que vocês tirem ela e substituam por nova. E aí eu brinco, quando eu falo para todo mundo, que eu tenho uma crença muito verdadeira comigo. Eu não fico doente. É uma crença. Eu acredito no futuro. Que bom. Faz 2 anos quase que eu não fico doente, desde que eu acredito que eu não fico doente. Eu tenho essa crença e para mim ela é muito verdadeira. Então a gente começar a usar em prol de nós. O ser humano precisa de crenças. Ele vive de crenças, de tanto tempo de cultura nos trouxe até aqui. Foram as crenças. E aí você saber que você baseia em crença, mas quais são as crenças que vocês querem ter? Quais são as crenças que te trazem até aqui? Quais são as crenças que fazem você viver seu dia a dia? É importante, isso é consciência, é autoconhecimento. Então tudo esse trabalho que eu faço é exatamente entender o poder que nós temos. Porque aquilo que te destrói é aquilo que te constrói. E já falando no sistema linfático, que é muito bacana, o sistema linfático, quando ele começa a funcionar de forma perfeita, ele funciona desse jeito que a Rei falou, que é maravilhoso, da defesa. Mas ele também, tudo como é polarizado, tem o sistema bom e o sistema ruim, ele é no sistema ruim, quando ele começa a não trabalhar de forma funcional, ele junta edemas. E esses edemas são acúmulos do quê? De mágoas, que é o que ela está falando. Ele vai juntando edemas no nosso corpo. E edemas são inchaços. Quando você estuda a palavra edema, são inchaços, dores e vermelhidão. É assim que se forma. E tem tudo a ver com o sistema linfático. No sistema linfático não muito bem operatório, ele junta edemas. E esses edemas, muito tempo ali, se encruam, que viram tumores, que viram câncer. Então o sistema linfático é altamente ligado a isso. Então a gente tem noção de que tudo que a gente não delibera, acumula, ele empossa. E desses impostos eu encho, desses impostos eu edema, e dependendo daquilo eu viro câncer ou até outras doenças que estão aí. Então fluidificar, seu corpo é fluidico. Toda vez que a gente chega e faz o aterramento, é muito importante. E até a terra, o que você está falando para o seu sistema? Desce, vai até a terra, conecta com a nossa essência, viemos da terra voltamos, nutre, ancora. Por que tudo que é energia fica aterrada no sol? Por quê? Não é por quê, é porque aqui descarrega. E nós, ser humano, todos os dias deveríamos ter o hábito de desaterrar, porque não somos energia. Alguém tem dúvida que somos energia? E por que tudo que é energia vai para a terra? Então, é esse processo que a
a gente trabalha todo dia de manhã, vem pra terra só, vem pra terra só. Compreende? E aí eu, assim, como biologia tem muito nome, meus alunos ficam desde a vida por causa de nome, né? Mas, ó, telomerase é uma enzima que ajuda a reconstruir os telômeros, as extremidades dos cromossomos, e que está relacionada com o envelhecimento e o câncer. Então, eu fiz aqui um desenho de um cromossomo, olha que bonitinho. E aí, é aqui o pezinho dele aqui, ó. Esse pezinho aqui que é o telômero, tá? Ele, então, no caso aqui, né, a gente já até comentou isso em genética, que essas extremidades dos nossos cromossomos são responsáveis pela questão da gente envelhecer, da gente adoecer. Então, por isso que a gente precisa, né, parar e tratar um pouquinho nossos cromossomos também bem. Não só também os vasos linfáticos e os vasos sanguíneos, né? Tá bom? Deixa eu botar aqui. Aí a outra parte. Lá. Aonde será que esses vasos linfáticos trabalham? Ó. Então, aqui eu coloquei um esqueminha aqui. Da onde eles passam, né? Então eles passam aqui próximo aqui, né? A garganta, né? O timo, o baço, placas de Bell, que é a parte do intestino delgado, linfonodos, apêndice e na medula óssea. Então, o que eu vou fazer? As experiências. Cada um vai ser comentar. E engraçado que eu posso Nossa, tem umas coisinhas aí dentro. ainda tem umas coisinhas. E aí vocês vão encher. É chatinho de encher, sabe? Eu não sei se é porque eu estou sem força. Já pode encher? Não sei. Você consegue encher? Ela já entrou, agora só jeito. Então deixa aqui pra
sobre passado, ele era uma pessoa que vivia muito de passado mesmo. Tipo assim, a gente teve uma fase da vida que a gente estava muito bem, perdeu tudo e assim, ele não se abria, entendeu? Então ele ficava com aquilo armazenado dentro dele e assim, daí ele bebia, ele fumava, depois devagarzinho ele foi saindo desses vícios, mas assim, sempre aquela pessoa quieta, calada, que não se abria e sentia uma dor de estômago. Quando a gente foi ver, era câncer, né? E negócio do líquido, assim, ele era magro e no hospital tirava líquido da barriga. E assim, em questão de 1, 2 dias, a barriga crescia de novo. E ela tirava 5, 6 litros de líquido. E era uma coisa que não podia, mas tinha que fazer, senão ele não aguentava de dor. E depois, no final, ele ficava com uma sonda ligada nele, que era aquele líquido direto. Vocês percebem como é o fluxo? A pessoa não delibera o fluxo, aí tem que fazer forçado. Direto. E então, ele era muito apegado ao passado, ele sempre ficava falando, quando as nossas viagens, eu falava, caramba, vive o presente. Vive o presente. Eu era o oposto. Eu achava que minha vida é daqui pra frente. Eu não vivia apegada, então a gente vivia em conflito por causa disso, entendeu? E assim, da família dele, nunca ninguém teve essa doença, nunca. E justamente essas emoções, tudo isso, entendeu? E assim, e tudo isso deixou sequelas nas minhas filhas, que nem minha filha, outro dia mesmo ela falava. Vai estar onde você consegue. Se que for pra fora te ajudar, pô, é interessante, né? Isso é verdade, tudo que vocês estão falando é assim, veio tudo na minha cabeça, sabe? Se você não bota pra fora, se você não conversa, isso vai ficar impregnado. Porque a gente acaba assim, reprimindo a própria defesa do nosso Sim. E eu, que nem eu, sou muito do jeito que ela fala. Se as pessoas fizerem alguma coisa pra mim, o problema é delas, entendeu? Eu não vou. Isso é o famoso soltar que o Buda fala, né? Não vou refutar, não vou brigar, não vou, sabe? O problema é dela. Esse autocontrole sobre o que o outro vai pensar, o que ele vai sentir, o que ele vai fazer pra mim, como ele vai fazer, do jeito que eu quero. Isso é um controle absurdo que nos deteriora. Porque nada mais é um controle sobre nós, que é um sistema independente nosso. A gente acha que a gente é nosso corpo, mas a gente mal conhece o nosso corpo. A gente está aqui fazendo isso hoje e a gente tem total certeza que somos isso. E a gente não é isso. A gente não é essa roupa, a gente não é esse corpo. A gente está temporariamente humano nessa ferramenta para aprender com ela. E ela aprender conosco. Só que muitos se identificam com esse corpo e definem o corpo. Né? A gente usa drogas, bebidas, come mal, não cuida da saúde. Ou seja, todo aprendizado que nós viemos fazer com esse corpo te transforma numa má experiência. E não só isso, deteriora aquilo que era tão sagrado que veio da terra, que foi nos emprestado, nos doado, para trazer uma experiência elevada, para que aprendêssemos a evoluir como pessoas, seres humanos, como luz, como energia, pelo nome que quiser, espírito, viemos evoluir através desse corpo. Só que o que a gente acontece? A gente deteriora o corpo e não evolui. Volta de novo, reencarna, né? Que é o ciclo que fala samsara, cada um dá o nome que quiser, faz o que quiser, mas volta para essa roda da vida, que é de novo, quer aproveitar a energia, porque tudo que não se transforma é aproveitado. É a energia, se você pegar a luz, a energia, tudo é transformado. Não tem como, somos energia. Então tudo aquilo que você não aproveitou vai ser transformado. Só que aí é que está o pulo do gato. Você quer transformar o quê? Porque você tem o poder de consciência, você é Deus em ação. Você é uma semente, uma centelha de Deus aqui em ação. O que você quer transformar nessa experiência humana? O que você quer transbordar? O que você quer fluidificar? Porque tudo vai voltar para o banco dos átomos. Existe um átomo, uma essência, que é até que eles estudam hoje pelo Bolson de Higgs, que é a partícula de Deus, né? Hoje é estudado, que é o acelerador para
poder acelerar essa partícula e entender o que vai ser depois, né? Que é a vontade de conhecer Deus. Só que Deus é uma fé. Deus é o invisível, é algo além do que é manifestado. Mas tá aí o homem tentando fazer 50 mil pesquisas para acelerar essa partícula e entender até onde ela vai, na projeção dela. Então, assim, a gente sabendo que a ciência está nesse passo tão avançado, apesar de não chegar no fim de tudo, você com a consciência mínima que somos de um ser humano e uma partícula, um átomo, o que você quer deixar guardado no banco dos átomos? Porque a gente está passando um processo de evolução como luz, como energia, como essência. Voltamos ao Pai, se Deus quiser um dia. Então, assim, porém, essas células, esses átomos vão voltar para a Terra, olha que bonito. As células, os átomos, a natureza volta para a natureza, a luz volta para a luz nessa experiência interconectada, multidimensional. E aí as suas células experienciaram o quê aqui? O que seus átomos viveram aqui? Doenças, mágoas, tristezas? Tudo bem, faz parte, mas você superou? Você alimentou? Porque dessa mesma semente vai voltar para a terra e vai alimentar outros corpos, outras plantas, outros animais. Tudo é conectado, não é? Se transforma. Exato. Por mais que a gente trabalhe isso, a gente sabe, né? Eu não sei se é uma música ou uma frase que eu vi, a gente é o que queremos ser, mas nem sempre, né? Eu sempre fui uma pessoa muito ativa, de repente eu tive depressão, eu tive uma depressão, tenho fibromialgia e, assim, às vezes eu tô super bem, eu tenho vontade de não quero ver gente. Então, por mais que a gente trabalhe, por mais que a gente queira ser diferente, infelizmente. É um desafio. Né? Só que assim, hoje eu poderia estar naquela depressão profunda só que eu trabalho assim, eu faço tudo que eu, sabe, assim, que é possível para Não se deixar ir. E é isso que é interessante na vida da gente, porque não é o outro que vai fazer isso, não, assim. É isso que te torna maior. É esse desafio de todo dia. Eu poderia estar deitada, mas eu estou levantando. Hoje eu poderia estar sofrendo, mas hoje eu estou escolhendo viver. E isso é o caminho, né? Não é o fim, é o Não caminho. É isso aí. Vamos para o próximo slide aqui, senão vai dar tempo. Ó, aqui eu coloquei um resuminho para vocês, né, da questão da anatomia do sistema linfático, que são os capilares linfáticos, né, são os menores vasos condutores do sistema linfático. Vasos linfáticos começam com capilares abertos e se tornam cada vez maiores. Ductos linfáticos localizados na junção das veias jugular e subclávia do pescoço. São responsáveis por esvaziar a linfa no sistema circulatório. Linfonodos, também conhecidos como nódulos linfáticos, são encontrados em todo o corpo, mas estão concentrados no pescoço, axilas e virilhas. Órgãos linfáticos, como o baço, as tonsilas e o timo, que são órgãos do sistema imunológico, que também fazem parte do sistema linfático. Então, a questão do sistema, quando a gente fala sistema na anatomia, é uma junção de vários órgãos que trabalham por uma determinada função. Então, ali eles estão juntinhos, trabalhando ali para a gente viver. Tá? Bom, vamos ver aqui o próximo slide. Ó. Por não ter uma bomba como o coração, a drenagem da linfa se faz por gravidade. Olha só que coisa muito louca isso, né? É pura física. Compressão dos vasos linfáticos ao contrairmos estruturas adjacentes como músculos, peristalse, movimentos propulsores do trato gastrointestinal, pela pulsação de artérias próximos aos vasos linfáticos, e pela pressão negativa torácica ao respirarmos profundamente. E olha, eu tenho até um negócio para contar para vocês. Os vasos têm delicadas válvulas que garantem o fluxo linfático apenas na direção correta. Esse respirar profundamente, eu estava tão na semana passada, parecia que eu tinha um bolo aqui. Isso daqui, esse bolo aqui é a depressão. Eu vim na aula, eu não consegui vir na meditação. Eu não estava na semana passada. E eu vim na aula
da Fabi. E ela dá o exercício e depois ela pega esse lado. Gente, foi como se ela tivesse tirado aquele nó de mim. Aliviou que eu tive que dar um testemunho para ela, porque ela está tão deprimida também. E eu falei, poxa, eu preciso falar no grupo isso. E aí eu peguei e mandei a mensagem para ela. Porque é uma coisa simples, que a gente não para respirar. Não é? Assim a gente parar e eu peraí, agora eu vou respirar. A gente não faz, você sabe isso? Agora só quando necessidade. Tem que fazer, né? Então tem que fazer, né? Só quando a gente ficando na minha casa sozinha com minhas paredes, né? Eu fico meditando. Mas é um hábito, né, gente? Lembrar o respirar consciente. Né? Aí tem uma coisa interessante também, que é de recente, ó. Aproximadamente 10 anos se descobriu o sistema linfático. Linfático. O sistema nervoso central, responsável por remover toxinas acumuladas no cérebro. Seu papel no Alzheimer e Parkinson ganha destaque a cada dia. É no sono profundo que esse sistema linfático funciona. Então, álcool, cafeína, apneia do sono, benzodiazepínicos, que é aquele frontal, diazepam, compostos Z, esses aí, ó, eles reduzem o sono profundo, prejudicam a limpeza e aumentam o risco de Alzheimer. Então, olha só, porque está muitos anos aí atrás, eles estão estudando o Alzheimer e o Parkinson. Aí vocês viram que agora tá assim, tem até medicamentos agora contra, né, o Alzheimer, mas ainda não está engatinhando ainda. Então, mas Só retarda o processo. Né? aí agora eles descobriram esse sistema, né, que ele, no caso aí a gente precisa dormir bem para tirar essas toxinas da cabeça da gente, além, né, das outras coisas que tem na cabeça. Exato, e quem dorme, né? Ó, importantíssimo, o sistema linfático, eu também não sabia disso, ó. Também impacta colesterol e saúde cardiovascular. Na saúde, o LDL depositado nas artérias é removido pelo HDL, que o transporta até os linfáticos para serem metalizados no fígado. Quando há inflamação crônica e o aumento de radicais livres, o LDL é oxidado e causa reações imunológicas. Esse fumo céu aqui é como se fosse a célula ficar como se fosse uma esponja que causa aderência às paredes das artérias, que é a tal da arteriosclerose. E linfas, com a redução dos respectivos fluxos. Além disso, foi demonstrado que, quando os vasos linfáticos não estão funcionando bem, ocorre vasoconstrição coronária, reduzindo a oferta de oxigênio e nutrientes ao músculo cardíaco. Então, vocês viram que o negócio A gente não entende muito, mas a questão da você ficar aí bebendo, comendo, né, muita gordura, só alimento industrializado. Então, faz com que esses auxiliares aí de quebrar a gordura no organismo, que é uma quebra da gordura lá no intestino delgado, não é? Uhum. Então, esse LDL, esse outro HDL, eles estão ali trabalhando para essa fazer gordura. essa divisão. Né? Isso. A gordura boa é a gordura ruim. Então, também acontece isso, porque ele está se inchado, né, vamos dizer, e ele não consegue passar o nutriente e nem o oxigênio para as partes Essa vasoconstrição que ele falou. Sim. Aí ele fala aqui, ó, interessante, ó. A incidência de infartos em maestros é extremamente baixa, pois ao passarem horas
Porque a nossa centelha, a nossa célula, o nosso átomo, o nosso princípio adâmico de nós, de sermos, de existirmos, acontece no coração. Isso energeticamente e espiritualmente falando. Então o que acontece? Se aqui é o sistema inicial, mandar oxigênio, sangue, meditação, criatividade, o que seja, para esse princípio e de lá ele é o canal mediano. É onde ele media entre o céu e a terra, ele media. Então todo o fluxo, quando se contrai no coração. Tanto é que hoje tinha um filme muito bom no Netflix, um documentário, na verdade, que tiraram tudo que é bom tiro, infelizmente. Era aquele diretor que fez o Máscara, ele que bombou o Jim Carrey. Todos os filmes do Jim Carrey, ele que bombou, ele enriqueceu assim, abruptamente com o Jim Carrey. E ele e o Jim Carrey passaram por um processo muito forte. Esse diretor, ele acabou tendo uma doença autoimune e ele estava para morrer já. E ele, nesse meio de autoimune, ele estava se destruindo, ele começou a querer fazer a jornada do autoconhecimento, já que ia morrer mesmo. E ele conta esse documentário na Netflix, que chama Inclusive Eu Sou, o negócio. E aí ele, nesse autodescobrir, ele começou a chegar nas partículas. E ele colocava dentro do Danone, dentro de tudo, como se fossem coisas auditivas, para poder perceber o som, que tudo tinha som, tudo estava. E aí ele punha no Danone, era muito louco, ele ia em vários lugares, e começava a ouvir o burburinho das coisas se comunicando ali e fazendo. E aí ele traz no meio disso a conexão de que o órgão mais importante do nosso organismo, todo mundo acha que é o cérebro. Não existe mais importante, né? Mas existe a consciência. Todo mundo achava que a consciência se gerava no cérebro. E aí é onde ele traz que a consciência se gera no coração. Olha que bonito. E ele trouxe essa revolução para a ciência, ele pagou, gastou granas para provar que o coração era a parte consciencial do nosso corpo. E ele conseguiu provar através de estudos, se curou, que virou um caso de sucesso. Ele se autocurou através da sua consciência e provou que a gestão do coração é a evolução consciencial. Quando a gente trabalha isso, porque nada mais é quando a gente vem aqui trabalhar as virtudes. Quando eu venho aqui e foco nas virtudes com vocês sabem que eu sou chata nas virtudes, porque vieram só fazer uma coisa. Se você fizer isso, cara, você está nos top 10 do sucesso com Deus. Desenvolver virtudes. Não importa o meio que você vive, não importa o que você está fazendo, cara, tira consciência através da virtude. Busque virtude em tudo aquilo que você faz. Quando você fizer isso, você vai no fluxo da vida. E aí você quer dizer que sua vida é ruim, é boa? De novo, você está saindo da virtude e vem para o julgamento. Tá? Então, trazer essa visão para esse fluxo. Né? A próxima slide aqui é como melhorar nossos vasos linfáticos. Aí aqui eu coloquei umas dicas aí, ó. Natação, hidroginástica aumentam a drenagem por causa da pressão hidrostática. Ao melhorar o fluxo, a remoção de citocinas inflamatórias e da dor. Massagens, né, que é a drenagem linfática, a compressão externa, meias e manguitos compressivos, peristalse, movimento do trato gastrointestinal que proporciona os alimentos, ajuda a drenar a linfa dos vasos adjacentes, combater a causa da constipação. É essencial para mover a linfa intra-abdominal. Você sabia que à noite em jejum, o complexo motor migratório gera ondas para remover partículas alimentares não digeridas e bactérias indesejadas no intestino delgado, em direção ao colo. Isso ocorre a cada 90 minutos e tem uma pressão tão forte que poderia quebrar uma castanha do Pará, gente. Mas só ocorre se você estiver em jejum à noite. Por isso que o médico fala, né? Eu principalmente, que eu tenho aqui frouxo, né? O esfíncter frouxo, que eles pedem para a gente não comer, né? Comer cedo à noite, né? Até 6 horas. Que aí
Evitar toxinas, né? A questão do álcool, açúcar em excesso, sal, adoçantes, aditivos alimentares, metais pesados que lesam diretamente os vasos, também sobrecarregam o sistema. Manejar o estresse, terapia, meditação, hobbies, broncos, cannabis medicinal. Isso permite que você respirar mais profundamente e reduz os marcadores inflamatórios. Então essa é a questão aqui de fitoquímicos, suplementos antioxidantes, anti-inflamatórios, polifenóis do azeite de oliva, café, chá verde, chocolate amargo, berries, resveratrol, cúrcuma. Não lê, pode deixar que já é 9 horas. Tá. Pra gente. Esses aqui são compostos que, no caso, ajudam, né, na questão desse funcionamento, né, dos vasos linfáticos. Então, É isso. Aí eu teria os vasos circulatórios também. Não, mas qualquer coisa faz semana que vem. Você faz na semana que vem. De fato. Bom, o que eu quero trazer vocês agora, ok? Ah, peraí, deixa eu dar um doce. Mas sabe que não pode comer nada. Uns desenhos. Só pra fechar É porque é coração. as coisas. É o O coração. que é o quântico? É a gente não ficar se remoendo com e a gente também não ficar ser uma pessoa mais social, porque a depressão, o que a depressão vai fazer com você? Te deixar ou seja, você corta os fluxos, você corta tudo, você se vem pra dentro, mas de um lado não positivo. Então, ou seja, quando você tem depressão, ela quer que você venha pra dentro, é uma necessidade humana ver você pra dentro, não é? O sistema linfático, ele quer contrair. Eu vou pôr o vídeo do Val Capelli lá pra vocês, é fantástico, dá uma olhada aqui sobre isso. E aí o que acontece? Ele quer te recolher para dentro. Só que a depressão é um movimento que ele está sendo obrigatório para você não fazer isso. Só que aí, daí o que acontece? Em vez de você trabalhar as estradas circulatórias, porque o que acontece? Eu deveria me recolher e foi para fora. Então eu aspiro, expiro, aspiro, expiro. Fluxo da vida. Se eu estou no fluxo da vida, eu aspiro, expiro. Quando eu entro em depressão, eu sou espírito. Então eu fico interna, energia ali, acolhida, ali, ó, aglomerada, e nada quer sair. O que acontece com isso? Você vira uma pessoa debilitada, você não tem mais energia vital, você perdeu a energia vital. Então, qual é o desafio? Que aí já começa um monte de doenças, porque quando eu me reprimo, tudo acontece. Qual é o desafio disso? É a gente se tornar pessoas sociáveis, pessoas que realmente são bem-vindas, pessoas que trocam, pessoas que são essenciais. Sabe aquela pessoa que faz parte? Eu conheço o nosso trabalho bem legal, que ele fala assim: eu não sou obrigada a gostar de tudo, nem é obrigada a gostar de mim, mas cara, eu sou pelo menos obrigada a fazer. Eu faço o que eu faço e cada um pensa o que quiser sobre aquilo. A opinião de cada um é deliberada sobre as coisas, inclusive as minhas. Eu não sou obrigada a gostar desse pirulito e amanhã brigar por isso. Olha, eu gosto desse pirulito, eu já odiando, mas eu falei que eu gosto do pirulito, eu não vou gostar do pirulito o resto da vida. Não, as opiniões mudam, tudo transforma, e hoje eu posso gostar de amarelo e amanhã falar: olha, eu não gosto de amarelo e tá tudo bem, eu não tenho peso nenhum sobre as coisas. A gente ser muito mais leve, reflexivo e social com tudo, certo? Então fica essa lição e assistam o Val Capelli que vai dar mais coisa. Então bora lá, traz ele do Spell, dá uma inspirada lá, já estamos conectados. Que essas informações saiam do plano da ideia, que tudo começa na mente, tudo começa no todo, e nós possamos agora trabalhar essa energia de forma interna dentro de nós, que essa semana seja uma semana produtiva, em homenagem a esse trabalho da rede que se dedicou, gratidão por isso, que nós possamos nos humanizar e nos melhorar através dessas informações, que seja muito mais consciente. Se enxerguem nessa luz branca, se coloquem dessa forma, inspiram, aspiram e expiram muito mais na sua vida, que isso seja
Você não é o sistema, você está usando esse veículo. Portanto, você tem o poder de gerenciamento. Então, você vai na sua célula mestra e comanda. Que todas essas informações sejam organizadas da melhor forma e da melhor maneira, porque você já sabe como, quando e onde ativar esses processos internos para que seu organismo funcione da melhor forma. E que isso seja substituído a nível histórico, todas as suas histórias, em todas as suas crenças, em todas as suas vidas. E que sejam cancelados nos demais níveis, que sejam eles anímicos, genéticos, outras formas que realmente não fazem mais sentido na sua vida. Isso seja ressignificado, leva para o seu corpo, deixa fluir através do seu sistema linfático, ativa o seu sistema de células, seu sistema cósmico, suas mitocôndrias, suas organelas, deixa tudo organizado, porque essa célula está organizando, você está comandando, você é o comandante. Leva para a terra, entrega isso da melhor forma, da melhor maneira, que Mãe Gaia faça isso através da materialidade, não só isso, nos traga mais organismos parecidos, que possamos espelhar mais seres humanos vivendo essa consciência através de nós. Gratidão, está feito, está feito, está feito, assim mesmo. Muito obrigada. Beijo para vocês. Então, vencedora. A gente já viu. Conseguiu? Vamos dançar. Eu esqueci da dança. Sério, dança só 10 minutinhos? Sério? Bora, né? A gente dança 10 minutinhos. A sua falta é de dançar, né? Tá tudo gravado aqui, ó.